Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo a área de triângulos, quadriláteros e círculos. Então acompanhe comigo aí no seu televisor. Então vamos retomar um pouquinho. O que são triângulos, né? Triângulos são figuras geométricas formadas por 3 segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Então assim, são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então é importante a gente lembrar aí que a área de um triângulo qualquer, né, é dada em relação à sua altura aí, observando que devemos operar o produto entre a base e sua respectiva altura, né, altura relacionada a esta base, e aí então dividir para 2. Então a área de um triângulo é dado por base vezes a sua altura dividido para 2. Então vamos falar agora dos quadriláteros. Esses são polígonos que possuem 4 lados, apenas 2 diagonais, né, e a soma de seus ângulos internos é sempre igual a 360 graus. Lembre-se que a área, por exemplo, de um quadrilátero aí que chamamos de trapézio, né, é dado por base maior mais base menor vezes a altura dividido para 2. A área de um quadrilátero que chamamos de paralelogramo é dado por base vezes sua respectiva altura. E do quadrilátero que chamamos de losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido para 2. A área de um quadrado, né, ela já vai ser igual a lado ao quadrado, né, ou lado vezes lado. E a área de um retângulo vai ser dada por base vezes altura, né, ou lado vezes lado, né, aí neste caso, ou comprimento vezes altura, como você quer entender aí esse tipo de relação. Muito bem. Agora falando um pouquinho de círculo, né, e circunferência, essas são 2 figuras geométricas muito parecidas, o que pode ocasionar aí algumas dúvidas, né, sobre as suas definições. Então vamos lembrar a diferença aí entre as duas. Uma circunferência é um conjunto de pontos pertencente ao plano que, dado um ponto fixo, C, por exemplo, possui a mesma distância até o ponto C, certo? Então observe aí que a circunferência seria esse contorno aí que aparece em verde aí na figura. Já o círculo é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Em outras palavras, né, o círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Então, o círculo é toda essa parte aí pintada de verde, né, tudo que preenche essa circunferência. Lembre-se que a área de um círculo é dada por π vezes o raio deste círculo ao quadrado. Então vamos para o primeiro exercício. A figura a seguir representa um terreno com formato de triângulo, ó. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 40 metros e o triângulo que expressa sua planta baixa apresenta altura em relação a uma das bases, com medidas de acordo com a figura a seguir, determine a área desse terreno. Então, o que precisamos aí, na verdade, né, é determinar a área, né, desse terreno aí em questão. Muito bem. Observe que nós temos a altura, né, referente a uma das bases, aí um dos lados, né, mas nós não conhecemos esse lado. E aí a questão traz para a gente a ideia de perímetro, né, que seria igual à soma dos lados. Então, o perímetro seria aí a soma de um lado, mais outro lado, né? Então, este terceiro lado aí, né, que nós não conhecemos desse triângulo, nós chamaremos de L, né? Muito bem. Observe que o perímetro, ó, é igual a 40, né, desse triângulo. Então, no lugar de perímetro, colocamos ali o número 40. Observe que o nosso primeiro lado aí mede 12 metros, o segundo 6 metros e o terceiro é o lado aí que gostaríamos de saber, né, que nós pretendemos conhecer aí a medida. Então, chamamos de L. Observe que, se a gente somar 12 mais 6, temos 18, né? Então, a expressão fica 40 igual a 18 mais L, né?
Então, essa seria a nossa equação. Trazendo 18 para frente, né, ele vem com um sinalzinho de negativo, temos 40 menos 18 igual a L. Então, quer dizer que 40 menos 18 é igual a 22, então L é igual a 22, ou seja, este lado aí do triângulo desconhecido, né, é igual a 22 metros, certo? Então, vamos lá, a gente quer encontrar a área desse triângulo. Observe que a base aí, o Bzinho, né, seria a medida do lado, né, o lado L aí que nós encontramos agora. Então, essa área seria dada por 22, né, que seria a medida de L, vezes 5, que seria a altura relativa a esta base L aí, dividido para 2. Então, fazendo 22 vezes 5, temos 110. E 110 dividido para 2 é igual a 55. Portanto, a área deste terreno aí é igual a 55 metros quadrados. Passemos então para o próximo exercício, exercício de número 2. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, um para cada filho. Os terrenos apresentam formato e medidas de acordo com as figuras abaixo. Então, o terreno A ficará com o filho mais velho e o terreno B com o filho mais novo. Qual dos 2 filhos receberá o terreno com maior área? Então, vamos lá. Vamos primeiramente encontrar, né, a área do primeiro terreno aí que apresenta uma figura, né, que a gente chama aí de trapézio, certo? Então, neste trapézio nós temos uma base maior, né, que seria o 18, nós temos uma base menor, que seria o 15, e nós temos a altura aí, que seria o 16, né? Então, substituindo aí na fórmula de área de trapézio, temos base maior, que é 18, mais base menor, que é 15, vezes a altura 16, dividido para 2. Operando o primeiro que está entre parênteses, temos 18 mais 15 igual a 33, multiplicando 33 vezes 16, e isso vai trazer para a gente o número 528. Agora, dividindo 528 para 2, temos 264 metros quadrados de área do nosso trapézio. Então, isso seria a área do terreno A. Façamos, então, a área do terreno B, que é expresso aí por uma figura, né, em formato de losango. Então, temos a diagonal maior, que é 26, e a diagonal menor, que é igual a 22 metros. Então, fazendo a área desse terreno, temos 22 vezes 26, né? Operando aí o produto entre as 2 diagonais, e depois dividindo para 2. Temos 22 vezes 26 igual a 572, e 572 dividido para 2 é igual a 286 metros quadrados. Então, isso seria a área do terreno B. Muito bem, vamos voltar aqui, ó. Como o terreno B tem maior área, né? Quando a questão pergunta qual dos 2 filhos receberá o terreno com maior área, já que o terreno B seria do filho mais novo, então o filho mais novo receberá o terreno com maior área, tudo bem? Então vamos para o exercício número 3. A quadra poliesportiva de um bairro tem formato retangular e apresenta medidas conforme a figura a seguir. De acordo com as medidas apresentadas aí na figura, determine a área total dessa quadra. Observe que essa figura aí, ela tem formato de retângulo, né? Então, a área de um retângulo é dada por base vezes altura, certo? Ou largura, né, vezes altura, ou comprimento vezes altura, como você queira. Muito bem, então precisaremos efetuar um produto entre as 2 medidas, né, 27 e 16. Bom, então operando aí 27 vezes 16, temos 432 metros quadrados. Então, essa seria aí a área total desta quadra, né? Vamos para o exercício de número 4. Uma praça tem formato circular, medindo 20 metros de diâmetro. Para calçar toda a praça, o engenheiro precisa saber qual a área total dessa praça. Então, sabendo que a fórmula para calcular a área de um círculo depende do seu raio, determine a área total desta praça. Muito bem. Então, observe que a questão traz para a gente um diâmetro igual a 20 metros, certo? Muito bem. Porém, nós precisamos encontrar o raio, né? Já que a fórmula aí
da área de um círculo, né, é dada de acordo com a medida do raio. Então, o que devemos fazer com o nosso raio aí? Para encontrarmos o raio, precisaremos dividir o diâmetro por 2, né? Ou seja, o raio é metade do diâmetro. Então, temos o seguinte, já que o nosso raio é metade do diâmetro, o nosso raio vai ser dado por 20 dividido para 2, que é igual a 10 metros. Muito bem. Então, observe que a fórmula da área de um círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. Fazendo, então, o raio igual a 10, temos a área igual a π vezes 10 ao quadrado. Então, temos a área igual a π vezes 100, né? 10 ao quadrado é igual a 100. Muito bem. Então, agora nós utilizaremos um π igual a 3,14, já que a questão não informou um valor específico para π. Então, nós utilizaremos o arredondamento aí de π com 2 casas decimais, tá bom? Então, quando a questão não traz exatamente o valor de π para você utilizar, você pode optar aí por usar, né, 3,14, né, que traz um arredondamento aí mais preciso, né? Se você optar por 3,1, né, a sua aproximação aí do valor da área não vai ser tão preciso como 3,14, tá certo? Então, substituindo o π por 3,14, temos 3,14 vezes 100 igual a área, né? Então, a área vai ser igual ao produto entre 3,14 e 100. Então, já que estamos multiplicando por 100, nossa vírgula vai andar 2 casas aí para a direita, né? Então, temos aí uma área igual a 314 metros quadrados. Muito bem, então esse foi o exercício de número 4. Vamos finalizar a nossa aula. Na aula de hoje, nós retomamos o conteúdo de áreas de triângulos, quadriláteros e círculos através da resolução de exercícios. Então, se você quer assistir essa aula novamente, né, você pode acessar essa aula lá na nossa plataforma Eduque. Não deixe de assistir as nossas próximas aulas aqui. Fique com a gente, até a próxima e bons estudos!